Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Tem histórias que não começam com dor nem com urgência, começam apenas com um detalhe, um sinal pequeno e quase imperceptível, algo que à primeira vista nem parece ter tanta importância. Às vezes é uma medida que foge um pouco do esperado, uma mudança no corpo que nem chama atenção de imediato. Uma mãe que observa, sente que algo não está exatamente como deveria estar, mas quando tudo parece bem, é aí que a coisa acontece. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e hoje o Você Bem Melhor começa assim, com escuta, com insistência, com o cuidado de quem não ignora os sinais. Antes de qualquer nome difícil, de qualquer diagnóstico, existe uma família, muitas dúvidas e a coragem de seguir investigando. Fica com a gente, porque entender os sinais do corpo no tempo certo pode mudar toda a história. Mas antes da gente receber a nossa convidada, eu quero saber se você está seguindo a gente. Se você abre as suas redes sociais e tem lá, @dr.rodrigogurgel. É por lá que eu escuto o que você tem a dizer, se você está gostando, o que a gente pode mudar, se você conhece alguém que tem uma história extraordinária para nos contar, ou se você mesmo passou por alguma coisa que demorou muito para achar o diagnóstico, peregrinou bastante, mas hoje está bem melhor. Então, é só colocar lá, @dr.rodrigogurgel, que você vai ver todas as histórias que nós tivemos por aqui, todas essas histórias de superação e histórias que vão inspirar a sua vida a saber que tudo dá certo. E agora, eu recebo aqui para contar essa história de superação, de que tudo deu certo, a nossa convidada, a estudante Natália Maria. Natália, vamos lá, seja muito bem-vinda. Tá? Obrigado por você ter vindo, tá? Obrigada. E a mãe veio junto, vamos lá, vem cá. O nome da mãe? Maria Cláudia. Maria Cláudia. Muito obrigado por vocês terem vindo para contar essa história. Eu tenho certeza que é extraordinário, já sei um pouquinho, mas eu quero saber mais, eu quero saber o que vocês precisaram superar e como tudo aconteceu. Vamos lá, Maria Cláudia, vamos lá? Pode sentar, o sofazinho é de vocês. Eu vou ficar aqui do ladinho. Então, vamos lá. Então, eu vou começar pela Natália, né? Ou eu começo pela Maria Cláudia? À vontade. Vou começar pela Maria Cláudia, né? Porque é a mãe, né? E aí ela já consegue contar pra gente como tudo começa. E depois a gente passa pra Natália, pra ela falar mais sobre si mesmo. Sim. Me conta como é que tudo começou. Bom, a Natália, né, foi uma criança muito querida, muito esperada, né? E nasceu uma bebê muito saudável, grandona, 4,2 kg, 51 centímetros. E no primeiro ano de vida dela, ela não apresentava nada, né? Uma bebê muito saudável, levava ao médico mensalmente, né? A pediatra. Pré-natal todo normal. Todo normal, tudo normal. Foi cesariana de 38 semanas, mas por causa da posição que ela estava, né? Mas até aí tudo bem. Ela, com 10 meses, desenvolveu uma hérnia umbilical. Mas até então, né, eu não liguei o alerta ali e achei que até então seria coisa comum, porque já tinha visto outros bebês, outras crianças com hérnia umbilical. Certo. Mas sempre que a gente saía da pediatra, eu ia lá consultar a cadernetinha dela e comecei a perceber que o perímetro encefálico dela estava sempre próximo ao limite máximo. E como meu irmão mais novo havia tido hidrocefalia, eu falei com a pediatra, né? Eu falei, não tem problema e tal. Você já ficava alerta? Você tem outros filhos, Maria? Não, só a Natália. Só a Natália. Só a Natália. Tá, porque senão poderia ter uma comparação, né? De Sim. como foi, mas você observou pelo que você já tinha vivido na sua história de vida com seu irmão. Foi a primeira filha, a primeira neta, tanto do meu lado quanto do meu esposo. Mas aí falei com a pediatra. Ela falou, não, vamos então fazer um ultrassom, né? Pela muleirinha, pra gente ver se não tem nada. Fez, realmente neurológico não tinha nada. Continuamos, até então tudo bem. Só que eu percebi também, né, que ela tinha um abalamento na coluna, só que eu nunca comentei nada com a doutora. Na lombar. Lá embaixo, né? Embaixo. Só que como ela ainda não andava, eu achava que era postura. Porque quando ela começar a andar, vai normalizar. E nunca comentei com a doutora e a doutora nunca percebeu nada também. Aí quando ela fez um aninho, estava com um ano e um mês, o perímetro encefálico passou do limite. Aí a própria doutora falou, eu vou te encaminhar para o neurologista, porque neurologicamente nós vimos pelo ultrassom que ela não tem nada, mas pode ser alguma má formação do crânio, algo assim.
Foi difícil encontrarmos um neurologista. Isso eu ia perguntar. Né? Como é que foi essa história para você encontrar um neurologista? Não foi muito fácil. Ela tinha um ano e um mês. E não foi fácil, porque aí eu ligava para tentar marcar consulta, nós tínhamos convênio, ligava e falava, mas é um bebê. Ah, bebê o doutor não atende. Ah, bebê o doutor não atende. Aí o que atendeu ela, quando eu cheguei com ela no consultório, ele de cara já bateu o olhinho nela e falou assim, não, essa menina, ela tinha uma protuberância na testa, era mais testudinha, e falou assim, essa criança tem escafocefalia. Eu falei, mas o que é? Ele falou, não, vamos fazer um raio-x, mas a muleirinha dela fechou antes da hora, e você vai, faz um raio-x e volta aqui. Aí assim fizemos, aí no que entregamos o raio-x, no mesmo dia, realmente foi constatada a escafocefalia e ele disse para mim que eu fiquei muito assustada e falou, não mãe, é coisa simples, ela vai fazer só uma cirurgia que vai abrir daqui até aqui. Uma coisa simples, ela só vai fazer uma cirurgia. E né? abrir, e eu desabei a chorar, né? Lógico. E ele, mãe, por que você tá chorando? E ela no meu colo. Eu falava, óbvio. Como que o senhor não quer que eu já vá fazer uma cirurgia na cabeça? Eu acho que assim, nesse momento, não é nem só o fato de ter uma mãe com uma filha sendo avisada que vai fazer uma cirurgia. É a forma com que isso é dito. Sim, As pessoas têm que entender que do outro lado tem outra pessoa, do outro lado tem uma mãe, isso é forte, mas tem uma outra pessoa que não tem obrigação nenhuma de achar o que nós profissionais da saúde achamos, né? Eu acho que é muito importante a gente passar para o pessoal de casa, se tiver algum profissional da saúde também assistindo, isso é muito importante, seja qual for a sua área, tá? Dê sempre algum diagnóstico, dê sempre alguma notícia com cuidado, sabendo que do outro lado, aquela pessoa poderia ser a sua mãe, a sua irmã, o seu pai. Isso é importante, esse acolhimento, essa delicadeza. Ninguém tem a obrigação de saber, com a linguagem técnica, de que apesar da linguagem ser rebuscada, aquilo é simples. Então, a gente tem que ter o cuidado para passar com uma linguagem simples e deixar muito claro que o que pode ser simples para a gente, para quem está recebendo, pode ser algo muito rebuscado, uma bomba enorme. E o ser humano, cada um tem a forma de lidar com seus problemas. De repente, a nossa maneira de lidar é uma forma mais tranquila, até pelo conhecimento. Mas a outra pessoa, a gente não sabe o que ela está passando dentro de casa, a gente não sabe como ela é, como é que é o psicológico dela, se ela está em equilíbrio, se ela está preparada para receber isso. Então, todo cuidado é pouco. Isso também é promover saúde. Isso também é ser profissional. Então, eu acho que faltou um pouco desse timer com você, né? Desse cuidado, né? Até uma certa empatia, né? Sim. Porque ele foi muito assim, direto, muito brusco. E ainda disse, falou, não mãe, mas nem fica tranquilo, nem sou eu quem vou fazer a cirurgia, é um meu amigo e tal. Falei, então tá. Então ele falou o nome do amigo, nós até tentamos ir, né? Nós viemos de uma cidade não tão grande, a gente conhecia, né? Tinha alguns contatos. Tentamos ir nesse outro cirurgião, então, neurocirurgião. Aí ele também confirmou. Ele falou, não, realmente, ela tem sim a escafocefalia, só que na idade que ela está, eu acho que não teria necessidade, só se fosse por estética, porque neurologicamente pode ser que não vai acarretar nada. Fez alguns testes com ela. Uma visão mais me tranquila. Isso. Só para te interromper um pouquinho, que a gente tem umas imagens da Natália. Cadê as imagens? Mostra pra gente. Isso, ótimo. Isso tudo foi... Olha, já teve aqui antes. Aqui já. Tá, isso tudo foi durante o tratamento. O tratamento, né? Já. Olha Isso só. foi um evento do... Olha, Natália já toda na pose de modelo, olha. Bebezinha ainda. Bebezinha aqui, olha só. Maravilha. Eu quero entender essa saga toda. Vamos lá, sim. Continua pra gente entender. Aí esse médico me tranquilizou, sim, só que nós não nos demos por satisfeitos. Sim. Né? Fomos para outra cidade, fomos para Ribeirão Preto, até aquela primeira foto que foi o pediatra, que era conhecido da minha sogra já marcou a consulta, falou, vamos pra gente poder ter outras opiniões, se ele indica outros neurologistas, né, pra gente ver. E foi quando nós chegamos nesse pediatra e ele começou a perceber outros sintomas na Natália que até então a pediatra não tinha percebido, né? Além do abaulamento na coluna, a giba, né, lombar e a hérnia umbilical, ele percebeu que ela tinha o baço e o fígado aumentado, apenas no toque,
Sim. E o céu da boca dela era mais espesso, né? Era mais grosso. E aí ele viu todas essas características. Isso. A gente vai guardar um pouquinho. Daqui a pouco eu quero ouvir a Natália, que aí agora chegou a sua vez. Trata aí que você vai falar bastante. Mas e você de casa, tá assistindo a gente? Se não tiver, entra também pelo YouTube, né? O @TV Aparecida. Ou então pega lá o seu Instagram, que todo mundo tem Instagram hoje. Quem não tem, conhece alguém que tem e coloca lá @dr.rodrigogurgel. Você vai ter todas as histórias que passaram por aqui e é lá o canal que você fala com a gente, tá? Manda a sua história, a história de quem você conhece. Diz pra gente o que você quer assistir, o que você mais gostou, se gostaria de reapresentar algo. É por aí que a gente vai satisfazer o que você quer e levar um pouco mais de qualidade para sua casa. Agora não sai daí não, porque nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor e hoje nós estamos contando a história da Natália. Natália, que a mamãe teve ali uma gestação normal, a Maria Cláudia. E quando a Natália nasceu, tudo foi normal até o primeiro aninho de idade. Quando a mãe percebeu um aumento do crânio, né, do que a gente chama de perímetro cefálico, começou a sentir um abaulamentozinho na coluna e aí foi procurar os especialistas. E depois de muito peregrinar, de ouvir muitos nãos, ela teve uma notícia de que, além desse aumento, o fígado baço também estava aumentado, que deu a ela o diagnóstico que nós vamos revelar já já. E para me ajudar a revelar esse diagnóstico, eu chamo aqui o médico geneticista, Dr. Carlos Aschoff. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Carlos, pode falar com o pessoal de casa. Onde a gente te encontra, a rede social, onde você trabalha, para a gente poder te encontrar. Olá, eu sou Carlos Aschoff, sou médico geneticista, eu trabalho no laboratório DB Diagnóstico, trabalho de atendimento ali na Casa dos Raros como médico geneticista, sou pesquisador clínico e atuo em consultório. Eita, a gente vai colocar todos os seus contatos para a gente não te perder e poder te achar. Para quem precisar, pode sentar aqui do ladinho da Natália e da Maria Cláudia. E vamos lá. A gente já vai conversar com a Natália, mas aí para você também ficar mais à vontade e o Carlos poder ajudar a gente. Então agora para você de casa nós vamos desvendar o diagnóstico da Natália, que é o MPS tipo 6. Carlos, discorra sobre, fala, explica, pelo amor de Deus, o que é o MPS tipo 6. MPS tipo 6, né? MPS é a sigla para mucopolissacaridose. Mucopolissacaridose é um grupo de doenças genéticas, né? Elas estão associadas com lisossomo, com acúmulo lisossomal e intralisossomal de glicosaminoglicanos ou mucopolissacarídeos. Mucopolissacarídeos, mucopolissacaridose. Existem alguns tipos de mucopolissacaridose. A gente está associado, né? Elas são doenças genéticas, a maioria delas são de herança autossômica recessiva, que significa que tu tem que receber uma alteração genética que vem do pai, outra alteração genética que vem da mãe. Quando você só tem uma alteração genética, você não expressa o fenótipo, né? Você não tem a doença, você só tem quando tem as duas alterações genéticas. E essas alterações genéticas levam a um defeito enzimático que você precisa, né, no fluxo de degradação bioquímica dos GAGs, né, dos glicosaminoglicanos, e em alguma etapa, essas enzimas são essenciais e se ela está defeituosa, tu acaba acumulando dentro do lisossomo. Esse acúmulo ele é gradativo e aí vai levando as alterações a depender do órgão acometido, né? Nos ossos, no tecido cartilaginoso, no fígado, alguns tipos no sistema nervoso central também. Entendi. E aí receberam o diagnóstico. Como é que foi para a mãe, pai, para todo mundo? Até então nós estávamos... Tinha um ano, né? Um ano, tá. Um ano. Até então estávamos tentando ver essa questão da escafocefalia, né? E quando nós fomos ao pediatra, que eu mencionei, ele percebeu, né, os sintomas que eu já relatei, ele mostrou para nós, né? Alguns dias atrás tinha passado uns representantes de laboratório no consultório e ele mostrou para mim um folder, né? E mostrou, eu acredito que a sua filha tenha essa doença. E me mostrou, né, várias crianças acometidas pela doença e falou, ela tem mucopolissacaridose. No início eu não sabia nem falar, não conseguia nem falar o nome para poder contar para a família, para os familiares. E estava só meu esposo, né, ela e eu no consultório.
E ele começou a contar que poderia, até então ele achava que ela teria a tipo 4. E ele falava, eu acho que ela é a síndrome de Morquio, ela vai, baixa estatura, os membros desenvolvem, o tronco fica curto, e foi falando, né, o que poderia acontecer. E o nosso mundo se abriu, né, porque se o diagnóstico da escafocefalia já nos tinha deixado tão arrasados, né, esse seria ainda pior. Por ser uma doença genética, uma síndrome que não teria cura, não sabíamos se haveria tratamento, né? Só que ele ainda tentou me tranquilizar falando que não teria nenhum acarretamento neurológico, mas não deixaria de ser um choque para nós, Sim. né? Fomos embora dali arrasados, né, sem saber o que fazer. Sim. E foi quando nós começamos a procurar outros profissionais. Fomos em outros pediatras, em outros neurologistas, homeopatas, amigos, médicos que nós conhecíamos, que era amigo da família. Ao todo, nós fomos em 8 médicos. E todos falaram para nós que ela não tinha mucopolissacaridose, porque o primeiro sintoma seria o retardo mental. E os exames clínicos dela, né, motor, começou a andar, ela não andava ainda com 1 ano e 1 mês, mas ela começou a sorrir no primeiro mês de vida, ela já sorria, sentou sozinha de 5 para 6 meses, então o desenvolvimento dela, normal. Motor, tudo normal. Então eles falavam que ela não tinha, imagina, ela não tem. Só que aí o doutor, o pediatra, o primeiro que levantou a suspeita, ele depois nos contatou, pedindo, né, perguntando, na verdade, se a gente queria fazer o exame que pudesse constatar ou não a doença. Eu falei, então vamos fazer, porque continuar, né, com essa dúvida se tem ou se não tem. E nós fizemos, então, o exame e foram exatos 40 dias para sair o resultado. Sim. E quando nós voltamos no consultório para ter o resultado, uma tia minha nos acompanhou. E quando ele mostrou o exame, ele falou, eu tinha certeza que ela tinha essa doença, eu só errei o tipo. Mas ainda bem que eu errei, porque a tipo 4, que era a síndrome de Morquio, ela não existe tratamento. A tipo 6, que é a dela, tem. Na época né? Não existia. A tipo 4, na época. Aí a minha tia ainda falou assim, doutor, o senhor não sabe como esses meninos, esses 2 chegaram na minha casa, o senhor foi muito, muito duro com eles. Eles chegaram na minha casa arrasados, né? Aí ele falou assim, mas eu fiz isso porque eu tinha certeza que ela tinha. E se às vezes eu não tivesse sido tão firme, eles não teriam às vezes procurado fazer o exame. E quando eu fui nele, ele já tinha entrado em contato com o geneticista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, para a gente poder ir atrás, para já começar o tratamento, né? Isso foi em agosto. Em setembro nós tivemos a primeira consulta com o geneticista. Em dezembro, a Natália começou a fazer a terapia de reposição enzimática, que é o tratamento para mucopolissacaridose. A história é sua. Vamos lá. Conta para mim. Como é para você? Como é que isso foi passado com carinho pelos seus pais? Me conta, eu quero saber de você, né? Bom, como eu comecei desde cedo a fazer o tratamento, para mim era normal. Eu faço tratamento em dias de quarta-feira. Então, para mim, sempre foi o dia da folga da escola. Então, para mim, foi sempre normal. Fiz amizades com pacientes, com médicos, com enfermeiros. Sim. E eu, quando eu era mais nova, eu tinha a curiosidade do porquê que eu tinha que tomar esse remedinho, né? Isso. E minha mãe falava que o remédio era como se fosse uma vassourinha, que entrava no corpo e limpava as coisinhas ruins que estavam no corpo. Isso. E E eu conheço, né, várias pessoas que têm a mesma doença e muitos são mais acometidos, né? Sim. Mas eu sempre, assim, levei normal, eu sempre... Minha mãe e meu pai sempre conversaram comigo sobre, então, pra mim sempre foi normal. Sim, você não tem aquela coisa do impacto, das diferenças que podem acontecer, porque você aprendeu isso dessa maneira, né? E você é normal, né? Sim. Eu acredito que a gente só é diferente quando nós nos tratamos nós mesmos como pessoas diferentes. Sim. Então, eu nunca aceitei
ninguém falar de mim. Sim. Nunca aconteceu, mas se acontecesse, eu não ia aceitar. Minha Sim. mãe já perguntou várias vezes se acontecia as coisas na escola e Isso. nunca aconteceu. Porque se acontecesse, eu não ia deixar. Perfeito. Às vezes crianças chegam em mim, ai, quantos anos você tem? Aí eu falo minha idade, Você tem 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aí as criança, né, não sabe. Claro. Aí, nossa, por que você é baixinha? Você parece criança. Tem a curiosidade. É, normal. claro. E eu até começava a explicar, mas Sim, não criança não entende, É isso aí. né? Então, eu sou assim mesmo, Deus quiser um pouquinho menor, né? Isso aí. Os melhores perfumes vêm nos melhores frascos. Isso aí, então, perfeito. É isso. Carlos, me conta como é que é esse tratamento, é isso mesmo? Como é que funciona isso? E vamos lá, né? A mucopolissacaridose do tipo 6, ela é um defeito enzimático da arilsulfatase B. O nome da arilsulfatase B é N-acetilgalactosamina 4-sulfatase. É um nome bem grande. Só que se a gente pega esse nome e contrai um pouco, N-gal, o nome do medicamento é Naglazyme Certo. ou galsulfase. É a mesma enzima. Continua difícil, né? Continua difícil. Pelo amor de Deus. Continua difícil. Acho que o pessoal da genética gosta de nome né? difícil assim. Então, o medicamento é justamente entregar para as células aquela enzima que falta. Aí é a terapia de reposição enzimática. É uma terapia endovenosa, é realizada uma vez por semana e a quantidade de medicamento é conforme o peso do paciente. Sim. E aí, com esse tratamento, você não reverte o que aconteceu, mas você evita uma progressão que seria a evolução se você não tivesse o tratamento. Perfeito, maravilha. Bom, você aí de casa, está acompanhando a gente? Acompanha aqui, não nos abandona. Já, depois do intervalo, a gente está de volta. E agora nós vamos continuar aqui ouvindo a história da Natália com a mãe dela, Maria Cláudia. Presença aqui do nosso especialista, o Carlos Aschoff. E eu quero fazer uma perguntinha. Como é que fica esse tratamento? Quais são as atividades da Natália hoje? Como é que isso funciona na vida de vocês? Ela, desde 1 ano e meio, né? Fez 13 anos, né? Que ela faz o tratamento. Ele é semanal. Nós moramos numa cidade em Minas e ela faz o tratamento em Ribeirão Preto. São 150 quilômetros, né? Mas já, como nós dizemos lá em Minas, já virou nosso caminho da roça, né, Natália? Logo ali. Oi? Logo ali. Logo ali. Então, toda semana, né, a gente vai, ela faz o tratamento lá no Hospital das Clínicas, mas é vida normal. A Natália entrou na escola antes um pouquinho de completar 4 anos, terminou o 9º ano, ano passado. Esse ano vai começar o ensino médio. Já fez natação, balé, aula de circo, então tá na academia. Então é vida normal, né? Participa dos grupos da igreja, bastante atuante na igreja. E passou, sim, por momentos de dificuldade, mas era principalmente em relação, como é um tratamento intravenoso, nos momentos de ter que funcionar, né? Sempre para ela foi mais difícil, criança, né? Até entender realmente, né, que ela precisava toda semana entender da função da vassourinha, né? Como ela mesma disse, mas graças a Deus e ao tratamento é vida normal. Ela tem alguns acometimentos, né? Ela tem uma cardiopatia, né, devido à mucopolissacaridose, mas a gente faz o acompanhamento e isso nunca impediu a Natália de realizar nenhuma atividade. Carlos, fala para mim, existe alguma coisa atual? Como é que estão as pesquisas, as perspectivas em cima da mucopolissacaridose? Existem pesquisas sim, né? Existem pesquisas tanto em relação à terapia gênica, um novo tratamento. Terapia gênica é você pegar um vetor, como a gente está falando de doença genética, é uma alteração genética, né? Variantes patogênicas naquele determinado gene. Para a mucopolissacaridose tipo 6 é o ARSB, ARSB. E você, com variantes patogênicas nesse gene, você não produz a enzima de forma adequada. Terapia gênica é tentar dar para essas células o gene de forma que ele produza uma proteína, uma enzima com atividade normal. Então, existem pesquisas relacionadas com
MPS tipo 6, né, com terapia gênica. Existem pesquisas também associadas, mas em modelo animal, associado com terapia de redução de substrato, né? Para você tentar reduzir o acúmulo de GAGs ali, mas são pesquisas ainda que estão iniciais. Para a terapia gênica já teve pesquisa de fase 1, fase 2 em seres humanos, tem artigos mostrando, né, que teve benefício, mas ainda precisa de novas fases, né? Se virar novas fases, depende do grupo. Maravilha. Existe alguma forma de identificar que não seja a mãe reparando, teste do pezinho? Existe algum teste que já identifica isso? Existe sim. Existe a possibilidade de você fazer no papel filtro, né, que é o teste do pezinho, procurar, né, a atividade enzimática, né, em espectrometria de massas, e aí seria um rastreio, né, a triagem justamente para isso. Existem os sinais precoces, né, mas aí já são sinais clínicos. Existem trabalhos, né, que estão utilizando genoma como rastreio neonatal. São projetos que não estão no Brasil, mas há possibilidade de existirem esses projetos no Brasil. Algumas dificuldades em relação à triagem neonatal para mucopolissacaridose qual é o ponto de corte que você vai utilizar para essa atividade enzimática reduzida. Entendi. E para a triagem genômica, né, teste de DNA em todos os bebês, que já existem possibilidades, né, projetos de pesquisa fora do país, também a gente pode ter variantes que ainda não foram identificadas e a classificação dessas variantes pode ser um pouco difícil para você categorizar naquele momento, sem sintomas clínicos, que aquela alteração genética estaria associada com MPS. Então, são projetos, são estudos, mas tem muita possibilidade de avanço, sim. E vai ter, se Deus quiser. Vamos passar para a última parte aqui? Vamos lá, então. Primeiro, eu quero te dar uma lembrancinha nossa, tá? De que você passou por aqui. Depois, em casa, você olha, vê. Isso é para você nunca esquecer que você passou por aqui. É para você lembrar que, assim, existe, eu vi pelas suas fotos ali, existe uma fé enorme, né, dentro de um pequeno frasco, né? Eu acho que hoje você ensinou muito pra gente. A história de vocês é uma história que começa mostrando pra gente que quando a gente ama, a gente repara, né? Mas quando a gente ama, a gente alerta. E é aí que entra a sua mãe nessa história. Quando a gente ama as pessoas, a gente tem que reparar nelas. E às vezes a gente vai ver um defeitozinho, uma tendênciazinha, e a gente tem que falar para elas quando elas entendem. E quem sabe ser amado, porque nem todo mundo sabe ser amado, né, consegue entender isso como uma forma de amor e consertar. Como a gente falou no início, foi uma história de luta, de busca e de não aceitar, né? O diagnóstico, ele não define como vai ser a sua vida. E aí você, Maria Cláudia, não aceitou isso e foi atrás até as últimas consequências. O que uma mãe faz, né? Você ouviu muitos nãos, e quando a gente tem problemas nas nossas vidas, a gente escuta, além dos nãos, a gente pode escutar grosseria, pode escutar, né? Pode presenciar a falta de empatia, e isso dói. Dói porque o ser humano, ele constantemente esquece que do outro lado alguém sente como ele. E quando existe, né, um problema, esse problema ele tem que ser resolvido da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente pode conseguir, porque nem sempre vai existir a forma de resolver, mas a gente vai correr atrás até as últimas consequências. Mas o problema não é feito para a gente viver para ele, é para a gente conviver com ele. Ele vai estar aqui, a gente vai ajeitando tudo e em algum momento a gente vai vendo aquilo melhorar. Se a gente olhar demais para ele, só se dedicar a ele, tem muita coisa boa que vai passar do lado, né? E a gente não vai perceber. E essa lição vem para a gente através de você, Natália, porque você recebeu um diagnóstico difícil, você recebeu algo raro, e você mostrou que você sim é rara, né? É rara porque você tem uma diferença visível, mas o Carlos é diferente de mim, que é diferente da Maria. Todos somos diferentes. E às vezes nós temos diferenças invisíveis. Tem muita gente em casa que precisa da vassourinha para tirar a sujeira da maldade,
para tirar a sujeira do julgamento, né? Para tirar a sujeira da maledicência, de olhar para o outro com deboche, com a falta de respeito, sem perceber que nós somos diferentes. Mas dentro da sua diferença, dentro daquilo que você carrega como diferente, existe algo também de diferente que é muito maior do que os outros têm, que é o amor por si mesmo. Dá para ver claramente que você se ama. Você não liga para o que os outros estão falando. Você tem a paciência de entender que uma criança é uma criança. O mundo hoje está cheio de diferenças. O mundo hoje está cheio de bandeiras. O mundo hoje está cheio de lutas. E as pessoas, eu já ouvi pessoas dentro das suas lutas falar assim para as outras: eu sou grosso porque eu não tenho paciência mais para explicar sobre isso. Mas tudo é uma questão de educação. E educar requer tempo e educar requer amor. E se a gente ama o próximo, a gente vai repetir aquilo ali para ele várias vezes. Então, pela sua qualidade de ser humano com apenas 14 anos, pela sua força em superar tudo e pela forma que você demonstra o amor que você tem aí dentro, não há dúvidas de que você teve e tem uma criação maravilhosa. Isso é passado pelo amor que transborda dentro dos seus pais. Eu preciso agradecer pela sua diferença no dia de hoje, porque isso nos engrandeceu. Mas eu preciso te agradecer por você mostrar que você é o que é, igual a todos nós, tá? Você quer falar? Posso falar? Pode falar. Esse negócio de eu não me fazer diferente, eu gosto muito de uma frase que o padre Marlon Múcio fala. Ele tem também uma doença rara. Ele fala, e eu levo isso muito para minha vida também. Eu tenho uma doença, mas ela não tem a mim. Então, eu acho que vai muito também de qualquer diagnóstico que a pessoa levar. Se a pessoa ficar lá, eu tenho isso. Nossa, não, eu tenho... Nossa, eu tenho tal doença, eu sou diferente e tal. Vai ficando cada vez pior, qualquer tipo de doença que for. Não só doença rara também. Então, eu acho que a gente... Eu tenho essa doença e isso me faz diferente. E olha que bom, olha que beleza. Isso aí. É isso, porque a doença não define quem você é, ela não define qual é o seu limite. Qual é o limite do ser humano? Ela não define os seus sonhos e ela não define onde você pode chegar. A doença, ela vai existir para todo mundo. Eu falo para os meus pacientes que um dia nós vamos morrer. Ou a gente vai morrer no papum de algum acidente, ou a gente vai ter algum problema que vai nos levar. Não existe outra forma, né? Então, assim, ela não vai te definir, ela não te limita. Olha o tanto de atividades que você faz. E você falar que isso não vai te limitar, que você pode tudo e que você nem liga para isso, porque você continua vivendo a sua vida, nos faz perceber o que é de verdade. E que é o que você falou, a gente não pode se penalizar. A partir do momento que a gente se coloca como coitadinho, a vida acaba. Existem muitas pessoas que descobrem um câncer que já está ali há mais de um ano, mas que em 2 meses vai embora. Porque ela deixa a doença dominar ela. E você não deixou isso. E Deus nunca coloca um desafio na nossa vida que a gente não vai aguentar. Deus coloca os desafios na nossa vida de acordo com o que a gente... de acordo com o que Ele sabe que nós damos conta, que a gente consegue viver com esse desafio. Então, se Deus colocou esse desafio na minha vida, na vida dos meus pais, é porque Ele sabe que a gente vai passar isso, vai tirar isso de letra. Então, eu sou grata a Deus por ter essa doença também, porque olha onde eu tô, por exemplo, hoje. É isso aí. Eu falo que fica até difícil falar, né? Porque eu falo que a Natália, às vezes, me ensina muito mais do que eu a ela, né? E eu falo que eu e meu esposo, a gente costuma falar que ela tem uma doença rara, então, não só por isso, mas ela é a nossa joia rara. É isso aí. Ela é o nosso tesouro, o nosso presente de Deus, e é por ela que a gente vive, que a gente luta até o fim, realmente. É isso aí. Eu achei que eu ia fazer um discurso para você, mas foi você que fez um discurso pra gente, né? Agradeça muito pelos pais que você tem, né?
Eles são super pais, né? Obrigada. E assim, eu nem vou pedir para você agradecer por ser quem você é, porque já tá tudo certo. Eu acho que quem finalizou o programa hoje foi você. Tá? O programa é seu hoje e assim, você demorou para falar aqui, mas quando você falou também, finalizou com chave de ouro. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Você já deu a aula que a gente precisa só por ser quem você é, tá? Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu não tenho dúvida que todos eles vão se realizar. Obrigado por vocês terem vindo. A gente tá? agradece. Foi muito especial pra gente. Eu acho que hoje você mudou um pouco o Você Bem Melhor, você mudou um pouquinho a vida do Carlos, mudou um pouquinho a minha vida e está mudando a vida de quem está em casa. Obrigado, viu? Obrigada. Carlos, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, tem nada para falar. Você Bem Melhor volta semana que vem com mais uma história espetacular de amor, de união, de luta, mas de vitória. Hoje vocês tiveram esse exemplo. Eu acho que não preciso falar mais nada. Fiquem com Deus até semana que vem.